Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Said Maani, advogado trabalhista, e eu tô aqui com mais um vídeo para você, informativo e descomplicado, principalmente para você trabalhador que sofre depressão ou já sofreu depressão no ambiente de trabalho. Hoje esse é o tema, um tema muito comum que está atingindo milhões de brasileiros e milhões de pessoas no planeta Terra. E eu quero que você veja esse vídeo até o final. Fique aqui comigo porque eu vou te dar duas questões relacionadas à depressão. A primeira será o que é depressão e como isso é causado no ambiente de trabalho. E a segunda, o que a lei diz sobre isso, né? Como nós conseguimos provar a depressão frente à justiça, ao juiz, e como a gente pode proceder. Então, ao longo desse vídeo, eu vou abordar essas duas questões, tá bom? Toca a nossa vinheta, eu já volto, valeu! Pessoal, é isso aí. Depressão no meio de trabalho é a coisa mais comum que está se acontecendo, tá? E a depressão, segundo a OMS, a Organização Mundial do Trabalho, ela não é um fator focal, ela é multifocal. Ele diz o seguinte, que você que está em depressão não é porque você está trabalhando ou numa determinada situação e você está triste ou não está com autoestima boa. Não é isso, é multifocal, são várias questões da vida da pessoa que faz com que ela fique com depressão, sim. E aí a Organização Mundial do Trabalho, ela nos traz então as características dessas pessoas, né? E ela trouxe um dado para a gente em 2015, 300 milhões de pessoas no mundo estavam sofrendo de depressão, tá? E que tinha a ver também com o trabalho, tá? Por ela ser multifocal, então você deve verificar que o trabalho pode ajudar a piorar o quadro de depressão, mas não significa que ele é o único caso, tá? Então isso eu quero que você fique na sua mente. Não é porque o seu trabalho não é o motivo principal, é que você não tem a doença ou você não pode ser afastada, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu quero pôr aqui para vocês. É o primeiro ponto, que é uma doença multifocal. O que significa multifocal? Como já vimos, são vários focos. E o trabalho, e o trabalho é um deles. Beleza? Tá? Pode ser aqui família, relacionamento, vários, tá? E não é só porque existe vários fatores que você não vai ser afastado. Beleza? Aqui no Brasil, em 2016, foi constatado 76 mil afastamentos, só em 2016, tá? O dado de 2020, a gente ainda está no período aí no meio, 2020 a gente não tem esses dados completos, tá bom? E vocês fiquem comigo que eu quero ainda dar duas informações para vocês, como eu disse no começo do vídeo, beleza? Como se caracteriza a depressão e como você consegue provar isso na justiça, tá? Então, eu quero dizer aqui para você o quê? Que a depressão, ela parte, então, de uma tristeza mais profunda, né? Uma tristeza mais profunda que atinge a capacidade da pessoa, né? Então, ela atinge a capacidade. E quando você atinge a sua capacidade, significa o quê? Que você não consegue trabalhar, você não consegue realizar os atos da tua vida do dia a dia, tá? Você fica, de fato, incapacitado por vários motivos, né? Por estar triste naquele dia, por ter baixa autoestima, perde o apetite. E isso reflete diretamente no seu trabalho, tá bom? Então, isso reflete no seu trabalho. Legal? Tá bom, Said, mas como é que eu faço? Tá, eu já fui diagnosticado, o que que eu devo fazer então? Então, eu vou te falar aqui o que você deve fazer. Primeiro, você deve apresentar para a empresa o atestado, tá? Primeira coisa, apresenta para a empresa o atestado médico, dizendo, olha,
Você está com a depressão, tá deprê, tá com a depressão, e que você precisa ser afastada. Aí o médico, provavelmente o médico do trabalho ou o teu médico, ele vai falar quantos dias. Né? E lembra, se for afastamento de 15 dias, a empresa te paga o seu salário normal. Salário normal. 15 dias. Acima do 15º dia, então se teu afastamento foi de 20 dias, por exemplo, tá? É acima do 15º, 16º para cima. 20 dias, a gente vai te encaminhar INSS. A gente vai te encaminhar para o INSS, tá? Isso daqui. E a empresa emite o comunicado, que a gente chama de CAT, que é o comunicado, CAT, ela emite esse CAT para o INSS e aí você é afastada. Você fica em casa e espera, então, o perito do INSS te chamar. Tá bom, Said? Tá bom, pessoal? Então é isso daqui. E eu quero te dizer o seguinte: agora eu quero te falar o que eu tinha prometido, que é a primeira situação, então, da depressão, tá? Esses dados, galera, é o seguinte: esses dados eu não tirei da minha cabeça, tá? É da OMS, da Organização Mundial do Trabalho, tá? Isso é da Organização Mundial do Trabalho. E isso daqui, dos 15 dias, é da lei, tá? Não é não é da minha cabeça. Então, o quadro depressivo, eu não sou médico para falar o que que é depressão, o que que não é, então eu sigo o que está escrito e as orientações, tá? Para passar para você. Eu sou jurista, então eu vou te passar o que a lei está dizendo, tá? Mas você primeiro deve saber se você está nesse quadro. Então, uma tristeza, simples tristeza, você acordou de manhã meio ruim e tal, isso não caracteriza a depressão, perfeito? Não caracteriza. Para você ter realmente uma depressão, você precisa ter um laudo médico, né? Muitas vezes um psiquiatra vai poder te falar melhor isso, né? Você vai estar tomando remédios de taxa preta. Então, isso pode caracterizar uma depressão. E aí, você vai caracterizar essa depressão, e aí você provavelmente vai ter a sua capacidade laboral muito reduzida. Você não vai ter vontade de trabalhar, tá? E aí o que acontece? Essa é a grande questão que eu quero trazer para vocês, que eu prometi no começo do vídeo, que é a primeira questão é como identificar isso, identificar no ambiente de trabalho. Identificar, identificar no ambiente de trabalho. Porque assim, é muito fácil você identificar um assédio sexual, muitas vezes, né? Não estou dizendo provar, tá? Identificar. Você é assediado pelo seu chefe ou assédio moral, sexual. Isso é mais tranquilo de identificar. Mas uma depressão, ela vai cavando dentro de você uma situação que você vai ficando cada vez mais deprimido. E é uma tristeza interna. Muitas das pessoas nem sabem que você está de depressão. Nem sabem, mas você está. Né? Só você vai saber e o médico dando o laudo. Tá? Então a gente identifica isso como? Né? Então, perda de produtividade. Tá? Você perde muito a sua produtividade. Você era uma pessoa que entregava muito para a empresa, você começa a entregar cada vez menos. Tá? Então você começa a perder a produtividade. Isso pode ter diversos fatores. Ou porque o seu chefe tá te exigindo demais no sentido, não exigir, né, no sentido de você fazer fiscalizar, não é isso. Exigir assim, de um modo te xingando, te colocando para baixo, sabe? E você começa a consumir isso. Você não consegue ter um escape. Começa a consumir e acreditar. E aí você começa aos poucos, a se colocar para baixo e falar: nossa, realmente eu não sou uma pessoa boa. E na verdade não é isso, mas é o que vai acontecendo com a nossa mente, tá bom? Então, a perda da produtividade, muitas vezes o seu chefe, então, vou colocar aqui, ó, o chefe, muitas vezes te assedia indiretamente, olha que interessante, um assédio indireto. Ah, Said, o que é um assédio indireto? Assédio indireto é muitas vezes uma piadinha, pode ser um assédio direto, né?
te falar assim, e aí gordinha, não sei o quê, né? E aí mulatinha, uma coisa assim, pode ser inclusive um assédio moral, mas ele é muitas vezes indireto, porque tá fazendo uma brincadeira, sabe? Aquelas brincadeiras, né? Ah, você não atingiu a meta, dança aí para todo mundo, sabe? Isso, todo mundo ri, todo mundo brinca, mas pode causar um assédio além de moral, evolui para uma depressão, tá? Então, não só seu chefe, os seus colaboradores também. Como assim sair de colaboradores? Colaboradores. Como assim sair de colaboradores? Colaboradores são funcionários que têm a mesma função que você. Sim, tá? Ah, mas é possível? Sim, é possível. A gente chama de assédio de modo horizontal, da mesma função, do mesmo cargo, tá? Isso pode acontecer, e acontece muito das pessoas que têm a mesma função te colocarem para baixo. Acontece, não é seu chefe, não é nada, mas podem acontecer isso. Sim, sim, e isso pode gerar uma depressão. Então veja, se você está se identificando com isso, pense, tá? Pense se de fato é algo assim, tá? E veja, eu vou ainda falar nesse vídeo sobre a lei, o que você deve fazer, tá? Então fique comigo até o final, tá bom? E o que mais, Said? Que a gente pode identificar? E aí você vai identificando a sua autoestima. Autoestima. Aqui é a chave, a autoestima é a chave. Você realmente tá bem, não tá bem, você acorda num momento que você não tá bem, você realmente não quer mais trabalhar, você não quer mais estar naquele ambiente, tá? Então, isso tudo é o que você deve verificar, tá? E claro, tem mil outras questões que trazem depressão no ambiente de trabalho, mil outras questões. Não dá para a gente abordar tudo aqui, mas as principais são essas, tá? Eu quero que vocês vejam e se identifiquem com elas, tá? Se realmente você está sofrendo isso ou não. E aí, o que fazer? Eu falei que eu ia falar o que fazer? Então, vamos falar o que fazer. Agora eu vou falar de artigo, olha que legal. Tudo bem, isso é para advogado e tal, você não está afim, não precisa se preocupar com isso, mas é bom você saber. O artigo 118 da Lei 8.213 de 91, tá? Essa lei aqui é o que possibilita o empregado ser afastado pelo INSS, tá? O afastamento. É o afastamento pelo INSS. Que basicamente diz que o empregado, né, que sofre depressão, tá? O artigo não diz isso, mas o empregado que sofre depressão, ele é equiparado a um empregado que sofreu um acidente de trabalho. Sim. Aí, se for constatado que de fato você está com depressão, você vai receber um auxílio acidente de trabalho. Legal? É isso aí, você vai receber um auxílio. E esse auxílio, o que te possibilita? Olha que interessante. Ele não é um auxílio comum, né? Se você fica doente, por qualquer outro motivo, você vai receber um auxílio comum. Esse é um auxílio de acidente do trabalho. E aí, qual é o teu direito com relação a isso? É o que eu quero te dizer. Que é a minha, é a minha questão número um que eu tinha dito no começo do vídeo, tá? Então, você sendo afastado pelo INSS, a empresa vai, né, emitir um CAT, que é comunicado, como eu já tinha dito. Legal? É um direito que você tem, tá? Olha que interessante. Você vai ter uma estabilidade, vai ter uma estabilidade de um ano no emprego. Um ano no emprego. Significa o quê? Depois que você melhorou, passou a tua depressão, você vai retornar ao trabalho normalmente,
tá? Isso pode demorar muito tempo ou não, não tem problema. Você retorna e você vai ter uma estabilidade. Significa o quê? Que a empresa não pode te demitir quando você retornar no período de 1 ano. Tá? E depois eu vou falar se ela te demitir, o que vai acontecer, tá? Mas por enquanto é isso. A terceira situação do auxílio acidente de trabalho que você deve saber é que o seu FGTS, eu já vou explicar. O FGTS, o que é o FGTS? É o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, que você recebe da empresa, né, por você trabalhar. Esse fundo de garantia, quando você é afastado por auxílio acidente de trabalho, a empresa tem que continuar te depositando na sua conta vinculada junto à Caixa Econômica Federal. Então a empresa continua depositando a quantia do FGTS na conta, na tua conta. Legal, né? Então isso é perfeito. O que vai acontecer é que o teu salário, depois dos 15 dias de afastamento, quem vai pagar, né, o auxílio vai ser o INSS. Daí então a empresa para de te pagar o seu salário nesse período, tá? Mas o FGTS a empresa não para de recolher. Interessante, né? Então, eu quero que você entenda isso, tá? Muito bem entendido. E eu vou falar agora, então, de como a gente deve provar isso na justiça e, ao final, eu vou falar se a empresa não observar essa instabilidade que vai acontecer, tá? Então, aqui, ó, olha que interessante. Então, a gente vai para a nossa segunda situação que eu quero falar com você, que é a nossa segunda situação, que é provas. Provas. Por que isso aqui é importante? Ele é importante porque se acontecer alguma coisa, a empresa te demitir você estando em depressão, ou a empresa não reconhecer a tua depressão e você for demitida e precisa ingressar no judiciário para poder reaver os seus direitos, né? Poder discutir os seus direitos. Então, como a gente prova uma depressão, tá? Então tem alguns caminhos. Eu vou colocar o primeiro, que é o mais usual, é laudo médico. Provavelmente você vai juntar para o juiz, você vai mostrar isso para o juiz, os teus laudos médicos. Você vai falar, olha, excelência, aqui ó, eu tenho depressão, tá? Tá aqui, os médicos estão comprovando isso, tá bom? E a empresa me demitiu, mesmo assim, tá? Eu tô com depressão, eu fui adquirido aí na empresa depressão por causa disso, 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 são vários motivos, você pode falar quais são os motivos. E tá aqui o laudo falando justamente disso, tá? Você mostra isso para o juiz. Então, a segunda, a segunda situação que você pode provar é o laudo pericial. Laudo pericial, isso aí. O laudo pericial. O que é um laudo pericial? É um laudo que a perícia do juiz, né? O juiz vai nomear um médico de confiança dele, né? Para poder, então, examinar esse empregado, examinar você que está com esse quadro, beleza? E aí, o perito do juiz também vai dar o seu parecer. Tá? Ele vai falar sim, não, tem depressão, não tem, se essa depressão é decorrente do ambiente de trabalho, se não é, tá? A terceira situação aqui é as testemunhas. Mas, Said, depressão decorre de exame, né? Exame médico, é documental. Não necessariamente. Muitas vezes, lembra que a gente falou no começo do vídeo? Muitas vezes a depressão ela vem de outras áreas, ela é multifocal. Ela é multifocal. Muitas vezes a depressão está vindo porque o teu chefe
te humilha perante os outros e faz brincadeirinha, ou teu colega, vários colegas ficam fazendo brincadeirinha, ou no teu trabalho tem um abuso de horário. Sim, é um abuso. Você tem que ficar trabalhando de 12 a 16 horas por dia, obrigatoriamente, sabe? Um excesso exacerbado de trabalho está causando uma depressão, está te causando um dano, tá? Um dano moral. Isso está afetando o teu convívio com a tua família, isso está afetando a tua autoestima, você não tem tempo mais para nada. Então, isso você pode provar por testemunha, sim, tá? Então, a depressão ela é multifocal, tá? Então, isso a gente tem que sempre estar em mente. Não quer dizer que é um motivo específico que está te causando a depressão. Pode ser vários motivos vários motivos que o laudo médico e o pericial não vão detectar. Mas as testemunhas vão poder falar que você está tendo um exagero, ou o seu chefe te humilha, ou o teu colega te humilha, te caçoa, né? Te xinga, te trata com baixo calão, enfim. São várias questões que as testemunhas podem. Tá? Então, muitas vezes o juiz, na audiência, ele fala, doutor, ele fala para os advogados, doutor, depressão é prova documental, né? Que tem pericial, documento. Não, não necessariamente, tá? Ela é multifocal. Legal. Então, isso daqui vocês têm que ter em mente, tá? Você que está me vendo aí, você tem que ter em mente que isso tudo é possível, tá? Então, se você quer ingressar no judiciário ou falar com algum advogado, já leve o seu laudo, tá? Já fale com algumas pessoas para testemunhar que você tem interesse, tá? Que fale para você em juízo, tal, né? Te ajude aí a provar, tá? Então, esse é o segundo tópico que eu queria falar. Eu quero falar mais dois tópicos rapidamente. Rapidamente, eu quero falar mais dois tópicos com você. O terceiro tópico é da estabilidade. Eu quero falar da estabilidade, tá? Muitos clientes me perguntam assim, Said, tá, eu voltei aí de uma depressão, voltei da depressão e a empresa me demitiu. Tá? Eu tinha um laudo, o INSS me afastou e aí quando eu retornei a empresa me demitiu. Então você sofreu uma demissão sem justa causa. Sem justa causa. Olha que legal, sem justa causa. Vamos focar aqui, sem justa causa. Então, o que acontece? A empresa não pode demitir por um ano, né? A gente colocou aqui um ano de estabilidade, mas ela te demitiu. Te demitiu. E aí o que acontece? Se foi sem justa causa é sem motivo nenhum. Ela simplesmente você voltou, você trabalhou aí um mês, ela falou: olha, fulano, muito obrigado, eu não preciso mais de você. Tchau. Você tendo estabilidade. E aí o que acontece? Além das suas verbas normais, então você vai receber suas verbas rescisórias normais. Tá? Você vai receber normal sua verba rescisória. A questão é que as empresas não fazem isso, que deveriam fazer, que você tem que pedir em juízo. Ela tem que te pagar, então, se ela te mandar embora sem justa causa, um ano de salário. Simples assim. Ela tem que te pagar um ano de salário. Então, aqui, ó. O correto, se ela te demitir antes de completar um ano, é pagar as suas verbas rescisórias mais um ano de salário. É isso, tá? Perfeito? Então, é isso, sem justa causa. Mas, Said, eu não aguento mais, eu voltei, mas eu estou muito ainda abalado com tudo que aconteceu, eu não aguento mais. Eu vou pedir pedido de demissão. Said, eu não estou mais aguentando. Olha, cansei dessa empresa. Tá, fiquei em depressão, INSS, eu fui afastado pelo INSS, ótimo. Voltei, mas não aguento mais. Eu vou pedir demissão, eu não aguento mais. Eu vou pedir. Nesse caso, primeiro que eu não recomendo, tá? Eu vou explicar porque eu não recomendo pedir demissão. Tem outros módulos, outras modalidades de você
poder então acabar, rescindir o seu contrato, acabar com o seu contrato de trabalho, que eu vou falar daqui a pouco, mas pedir demissão eu não recomendo. Então aqui, pediu demissão, o que vai acontecer? Você vai receber suas verbas rescisórias, tá? Você vai ver as verbas rescisórias de um pedido de demissão, né? Que são todas que você conhece da justa causa, menos a multa, né? Então é menos a multa dos 40% do FGTS, que tem uma multa dos 40%, certo? Você não vai receber isso daqui. Vai nem poder sacar o FGTS e nem receber o seguro-desemprego, tá? Se você pedir demissão. E ainda, muitos tribunais entendem que se nesse período de estabilidade o funcionário pede demissão, ele abre mão da sua estabilidade. Significa que se você for depois na justiça requerer, né, pedir para o juiz lá a sua estabilidade, muitas vezes ele pode não te dar, dizendo que você abriu mão, você pediu demissão, a empresa não queria te demitir, você queria ser demitido, pediu demissão, então você abre mão, aqui ó, abre mão da estabilidade. Você abre mão da estabilidade. É isso aí. E aí você não recebe, tá? Então não peça demissão. Eu vou te dar a dica de ouro agora. E aí fica comigo até o final que você vai entender. Já ouviu falar então aqui, ó, em rescisão indireta? Artigo 483 da CLT. Olha aqui, rescisão indireta. Essa é a dica de ouro para você hoje, tá? Eu quero que você entenda isso. Rescisão indireta. Muitas vezes você está insatisfeito, tá? Mas você está insatisfeito porque a empresa não está cumprindo com alguns requisitos que ela deveria cumprir, tá? Vamos dizer que você voltou aí do seu quadro depressivo, você melhorou e você teve alta e voltou a trabalhar. Porém, o seu chefe continua te caçoando. Porém, a empresa continua te tratando de uma maneira que provavelmente vai voltar a sua depressão, tá? Então você não aguenta mais, você quer pedir demissão, você não aguenta. O que que você faz? Ao invés de você pedir demissão, você vai continuar trabalhando, tá? E vai rapidamente entrar na justiça, através do seu advogado, e pedir uma rescisão indireta com base no 483. Rescisão indireta nada mais é que a justa causa da empresa. Sim, a gente chama de rescisão indireta, mas é a justa causa. A empresa não está cumprindo com o contrato de trabalho, tá? E tem vários motivos, tá? Então, um deles é a empresa não cumprir com a sua, tratando o empregado sem honra, né? Tratando ele de uma maneira grosseira, afetando a sua fama, trazendo uma depressão, trazendo uma doença para esse empregado. Então, você pode pedir. Que legal? Aí o juiz entendendo que realmente você está correta, você vai receber as suas verbas normais, tá? Como se, como se a empresa tivesse demitido, né, sem justa causa. Você vai receber tudo, se o juiz entender, mais o seu período de estabilidade. Legal. Show de bola, né? Então, é isso daqui que vocês precisam saber, tá? Sobre a rescisão indireta. Ó, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado por você que ficou até o final comigo aqui. Aproveita, já curte aí, se inscreva no meu canal, dá um joinha, me ajuda aí, divulga para a galera toda que você sabe que está passando por isso. Espero que tenha ajudado você a entender um pouco aí o seu direito de uma maneira bem descomplicada, tá? Fique com Deus, até uma próxima, valeu!